Olá pessoal, o evangelho de hoje é João 6, versículo 41 a 51. A reflexão que vemos fazendo sobre o capítulo 6 de João encontra hoje um texto bem difícil, que é o momento em que Jesus responde ao murmúrio que os judeus estavam fazendo contra uma palavra que ele havia dito, que ele desceu do céu. E os judeus dizem, mas como ele desceu do céu? Se nós conhecemos o pai dele, José, e sua mãe, se não estão aqui? Se nós pensarmos bem, esse tipo de questionamento que os judeus fizeram é o mesmo que a gente também faz. Quando a gente pensa, mas Jesus não era também como nós, não tinha sofrimentos, não sentia fome, não dormia? Como ele pode ser tudo isso que pela fé hoje nós afirmamos que ele é? Como ele pode ser pão, comida? Como ele pode ser isso que ele mesmo afirma? É difícil porque, afinal, nossa inteligência se interrompe quando tentamos achar um caminho que liga diretamente as coisas do cotidiano àquelas coisas que Jesus tenta nos falar. Por isso que a primeira parte do Evangelho de hoje, do versículo 41 ao 47, a gente tem a sensação de que Jesus está tentando atrair os judeus, e nós que estamos lendo também, para um outro caminho, para refletir de outra forma. E ele diz, olha, ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Então vocês não são totalmente culpados por não compreenderem aquilo que eu falo. Mas se o Pai atrai, é porque o coração de vocês intui que eu tenho algo a vos dizer. Então, aos poucos, a palavra que os profetas haviam anunciado, que todos seriam todos seriam discípulos de Deus, e Deus mesmo que anunciou durante as palavras dos profetas que ele haveria de enviar o seu ungido, o seu filho, essas palavras podem aos poucos entrarem no coração de vocês. Mas a primeira coisa que eu vos peço é deem um voto de confiança. Por isso ele vai dizer depois, no final, no versículo 47 ainda, todo aquele que crê em mim terá a vida eterna. Que todo aquele que der um voto de confiança e passar a viver a partir dessas palavras que eu ensino, terá a vida eterna. Pode ser até que a gente não compreenda tudo, mas crendo que é Deus que nos ensina, é Deus que nos atrai, e se formos tocados por essa atração de Deus sobre nós, tenho certeza que Ele também vai nos dar a coragem de crer, mesmo quando não entendemos tudo. E aí vem a segunda parte, em que Jesus afirma que Ele é o pão da vida. Ora, se crê da vida eterna, então recebê-lo como um pão que nutre a vida é também já nutrir hoje, agora, no nosso dia a dia, essa vida que pela fé já acolhemos como um fato, um dom, algo que não sendo entendido completamente, mas passa a fazer parte do nosso horizonte. Se os judeus diziam não conhecemos o pai dele, como ele pode dizer que veio do céu, nós também podemos dizer, olha, ainda não entendemos tudo o que Jesus quis dizer, mas o nosso coração é atraído para ele, porque ele tem palavras que nos fazem pensar em algo que está lá no fundo, o desejo de vida que cada um de nós tem. E é exatamente porque trazemos essa vontade, esse desejo de vida, que então Jesus vai desenvolver as suas palavras em seguida, nos falando de onde vem então essa vida que a gente quer ter, que a gente busca e que talvez a gente nem a valorize o bastante. E aí é quando a segunda parte vamos ouvir Jesus dizer, eu sou o pão vivo descido do céu, e o pão que eu vos dou é a minha carne para a vida do mundo. Veja como a vida, aquele que viverá, está sempre presente nesse discurso de Jesus. O tempo inteiro ele fala da vida. Ele é a vida, quem comer viverá. Portanto, a vida é central na palavra que Jesus nos dá hoje. E não uma vida que talvez a gente fique acostumado a pensar, quando falamos do céu, falamos só da vida na morte. Mas ele fala de um pão vivo que desceu do céu para nos dar a vida ao mundo, não a vida somente a alguns, para todos. É claro que nesse finalzinho, quando ele nos fala de que a sua carne é a vida para o mundo, a gente já sente um eco daquilo que na cruz a gente vai ver, que é a sua carne realmente dada, ele se oferece, ele não resiste à morte e dá um sentido para aquela sua oferta, dizendo, eu faço isso por amor aos discípulos e àqueles que confiaram em mim, para demonstrar que eu não tenho mais amor à vida do que a eles, que meu amor à vida é para que a minha vida seja neles uma vida nova, a vida do ressuscitado. Então, ressuscitará. Essa é a palavra que também acompanha todas as vezes em que Jesus fala da vida. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, então, quando nos reforça
essa relação íntima de Jesus com a vida e a sua vida que é dada para a nossa vida, faz a gente pensar que existe uma vida com um V bem grande, um V maiúsculo, que é uma vida que já está presente e que nem sempre percebemos. Ficamos fixados naquilo que é imediato e talvez tenhamos uma impressão de que a vida vale pela outra, então não temos muito esforço por ela. Não fazemos muito esforço para perceber o quanto é importante lutar pela vida de todo homem e toda a vida da natureza. O Papa Francisco vem nos recordar com a sua encíclica a importância de mudar os nossos hábitos para que a vida como um todo prevaleça. E ele fala de uma ecologia integral, onde tudo que faz parte desse ecossistema, dessa vida que transpira em nós, em que nós somos também o meio ambiente, nós não estamos no meio ambiente, né? nós somos isso que o meio ambiente é, faz a gente pensar que essa palavra de Jesus sobre a vida deveria nos remeter a uma reflexão sobre como cada um de nós cuida da própria vida e da vida que está em nosso entorno, da vida do mundo, da vida do outro, essa ecologia integral que a encíclica do Papa nos convida. Que o Evangelho de hoje, em que Jesus se coloca como a vida, nos permita pensar e refletir o que é mesmo isso para mim. Não somente a minha vida, mas a vida que foi dada, que foi entregue a nós, para que possa ser cuidada e que ela seja, para todos nós, para mim e para você, uma oportunidade de louvar e agradecer a Deus. Bendito sejas tu, como diz a encíclica do Papa, por tudo aquilo que nos destes a vida. E a vida em abundância é o que Jesus nos promete para aquele que crê que Ele é o doador da vida. Um bom final de semana, uma boa semana para todos.